Está começando o Evidências, o seu programa em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos conhecer vários achados arqueológicos que têm ajudado não somente a compreender melhor o contexto em que a Bíblia foi produzida, como também a confirmar a exatidão da sua narrativa no que diz respeito às histórias que a Escritura apresenta. Essas histórias são muito importantes, porque embora nunca possamos provar as doutrinas bíblicas através de métodos científicos, pois este não é definitivamente o papel da ciência, é fundamental verificarmos se a história que ela descreve é verdadeira. Afinal, se a história da Bíblia for real, a teologia que se assenta nela também será real. Mas se a história for fictícia ou mitológica, tudo o que envolve essa teologia cai por terra, seus costumes, regras, princípios de vida, etc. Deixe-me dar um exemplo e você entenderá melhor o que isso quer dizer. Imaginemos que um governo qualquer estabeleça ao mesmo tempo duas regras de segurança pública. Uma que exigiria o extermínio imediato de ratos de esgoto e outra que exigiria o extermínio também imediato de gatos pretos que estão na cidade. Quando a Câmara dos Deputados pede as razões para a aprovação das duas regras, o governo apresenta em favor da primeira um argumento histórico, citando o que aconteceu na Europa durante a Baixa Idade Média. Devido ao não controle dos ratos e da falta de saneamento público, cerca de 75 milhões de pessoas morreram em todo o continente vítimas da peste bubônica. Esse episódio ficou conhecido como a peste negra. Em relação à segunda regra, o governo também dá a sua justificativa novamente baseada na história. Ele diz que na crucifixão de Jesus, no momento em que o Salvador sentiu sede, o diabo, disfarçado num gato preto, ofereceu urina para Cristo numa forma de zombar do Salvador. Então, após isto, ele continua, o diabo teria passado esse poder para as bruxas, que também se transformam em gatos pretos. A argumentação prossegue dizendo que, em algumas vezes, as bruxas ainda criavam gatos para que o diabo pudesse ter seu corpo felino ao sair dos infernos e se encarnar novamente na terra. Várias histórias, então, seriam contadas na Idade Média, descrevendo episódios em que pessoas comuns foram atacadas à noite por gatos pretos diabólicos, especialmente quando era Sexta-feira 13. Ora, qualquer um com um pouco de inteligência e bom senso que estivesse presente na Câmara dos Deputados daria voto positivo à primeira lei e rejeitaria por completo a segunda. A argumentação de ambas parece ser de natureza semelhante. Ambas apontam para a história. Uma, porém, baseia-se em fatos reais. A outra, em ficção, crendice popular. O mesmo se dá com a Bíblia Sagrada. Além dos judeus, muitos cristãos de hoje, incluindo adventistas, a Igreja Universal de Deus, os batistas do sétimo dia e outros, guardam o sábado conforme o mandamento bíblico descrito em Êxodo capítulo 20. Agora veja, se a história da entrega dos 10 mandamentos for uma ficção, qual o sentido de guardar esse dia? Principalmente lembrando-se que o mesmo baseia-se no relato do Gênesis, de que em 6 dias criou Deus os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, instituindo aí o repouso semanal do 7º dia. Se tudo isso é um mito, a razão do mandamento perde completamente o seu significado. Mas o assunto vai mais longe. Mesmo para os cristãos que não guardam o sábado, se o Gênesis, como dissemos, é uma parábola ou um relato mitológico, então não houve Adão e Eva, certo? Se não houve Adão e Eva, também não houve uma tentação, nenhum fruto proibido. Também não houve nenhum pecado original do qual a humanidade precisasse ser redimida. E se assim for, a morte de Cristo como Redentor da humanidade também não faz sentido algum. Tudo cai por terra. Até a imagem do Cristo Redentor no Rio de Janeiro se tornaria um monumento sem nenhum significado. Você viu, portanto, a importância da história para a teologia e para a fé religiosa? Foi talvez por causa disso que Deus, de maneira muito sábia, não inspirou os profetas a escreverem um livro de pensamentos e filosofias abstratas, mas antes um livro de histórias. Histórias que mostram a ação divina em meio aos negócios da humanidade. Rastrear, pois, as evidências dessa história é um exercício muito importante para a fé.
É claro, porém, que não devemos esperar que todas as peças do quebra-cabeças estejam encontradas ali. Na verdade, apenas uma minoria delas poderá ser achada pela pá dos arqueólogos. Afinal, a ação do tempo, as intempéries, as guerras, fenômenos humanos ou ocasionais destruíram a maior parte do acervo passado, seja ele relacionado à história da Bíblia ou à história qualquer, como a história do Brasil, que, aliás, é tremendamente mais recente. Vamos então à lista de alguns desses achados importantes que ajudam a confirmar a história que a Bíblia apresenta. Lista sumeriana dos reis e o épico do Gilgamesh. Esta é uma das mais antigas menções do mundo ao gigantesco dilúvio que cobriu toda a Terra. Ela relaciona os reis que governaram antes da grande catástrofe e foi escrita muitos séculos antes de Moisés, o que demonstra a antiguidade da tradição acerca do dilúvio. Além disso, a menção de um dilúvio seria algo altamente desnecessária numa lista de reis. Logo, tal referência é um bom argumento para a historicidade do dilúvio descrita em Gênesis capítulos 7 e 8. O épico do Gilgamesh é outro clássico exemplar que testemunha a antiga vinda de uma inundação produzida pela ira dos deuses e que levou à morte de todos os homens, menos o herói Gilgamesh. Orientado pelos deuses, ele constrói um barco, leva consigo exemplares de animais e, no final da tormenta, usa pássaros para ver se as águas baixaram. É inevitável não fazermos qualquer associação com o livro do Gênesis. E tem mais. Os relatos de um dilúvio universal são tão abundantes e encontradistos em partes tão diversas do mundo que temos a clara impressão de se tratar de um evento de proporções mundiais ocorrido nos primórdios da humanidade e que deixou a sua marca na memória cultural de povos do mundo inteiro. A descoberta de Ur. A cidade de Ur dos Caldeus é mencionada 4 vezes na Bíblia. Temos referências a ela em Gênesis capítulo 11, verso 31, Gênesis 15, verso 7, Neemias 9, verso 7 e Atos, capítulo 7, verso 2 a 4. Sua fama, é claro, reside no fato de ter sido ali a cidade natal de Abraão, o patriarca da fé e pai da nação judaica. Muitos críticos duvidaram da existência de Ur, mas hoje se sabe claramente que ela foi uma grande metrópole da Mesopotâmia, ocupada desde o 4º milênio antes de Cristo. As evidências mostram também que a cidade foi, depois de um tempo, consumida pela idolatria e pela decadência moral, o que arruinou a sua permanência entre as demais. Foi talvez em virtude disso que Terá, o pai de Abraão, teve de se deslocar com sua família para a terra de Harã, conforme lemos em Gênesis capítulo 11, verso 31. As escavações em Ur tiveram início no século XIX e ainda continuam de forma intermitente até os dias de hoje. Tabletes de Nuzi. Mais de 20 mil tabletes cuneiformes como estes foram encontrados no sítio arqueológico de Nuzi e datados de 1500 a 1400 a.C. Muitos desses tabletes, produzidos no finalzinho do período patriarcal, trazem relações sociais dos dias daqueles tempos. São cartas com seus respectivos envelopes, recibos, bilhetes, registros parciais e leis de governo. Todo o seu conteúdo é cultural e, legalmente falando, muito semelhante ao que encontramos em Gênesis, dos capítulos 15 ao 31. Ali fala de contratos de casamento, sistemas de adoção de filhos, etc. Por causa do fato de que a cultura mudou muito lentamente no Antigo Oriente Médio, esses tabletes ajudam a explicar alguns dos estranhos costumes que lemos nas páginas do Antigo Testamento, especialmente no Pentateuco e no tempo dos patriarcas. As ruínas de Siquém. As escavações nesta área revelaram a existência de uma importante metrópole diversas vezes mencionada na Bíblia. Siquém era estrategicamente localizada numa colina entre os montes Ebal e Gerizim. Ela controlava todas as estradas e caminhos do corredor sírio-palestiniense, mas a sua localização fez dela uma cidade militarmente vulnerável. Antes que os hebreus a conquistassem, Siquém havia se tornado um importante centro político e religioso para os cananeus. O mais importante achado local foi essa fortaleza-templo dedicada a Baal e que é mencionada na história de Abimeleque, mais especificamente no livro de Juízes, capítulo 9, versos 46, que diz:
Tendo ouvido isso, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea, no templo de Euberite. Antes de Abimeleque, Abraão e Jacó construíram altares a Deus na área de Siquém, conforme lemos nos capítulos 12 e 33 do Gênesis. Foi também ali, depois do Êxodo, que os israelitas renovaram a sua aliança com Deus, conforme lemos em Josué capítulo 24. Mais tarde, Siquém se tornou uma cidade de refúgio para quem intencionalmente cometesse um crime. E no 10º século a.C., o rei Jeroboão I fortificou a cidade e fez dela a capital do reino de Israel. Isso está em 1 Reis, capítulo 25, verso 25. Altar de chifres. As escavações arqueológicas descobriram alguns exemplares muito bem preservados de altares de chifre, o que evidenciou a sua relação com o culto a alguma divindade. Eles foram localizados em lugares como Dan e Beersheba, ambos mencionados na Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento fala desses altares em pelo menos 20 diferentes passagens. Esses achados nos mostram como esses altares eram feitos e também nos dão uma ideia de como seria o altar especial do santuário construído por ordem de Deus. O Senhor disse a Moisés que fizesse um altar de madeira de acácia, um altar com chifres. Ali os sacerdotes queimavam diariamente as ofertas dedicadas ao Senhor. Êxodo capítulo 27, verso 2. A estela de Merneptah. O texto hieroglífico que você vê foi ordenado pelo faraó Merneptah em cerca de 1230 a.C. Nele estão descritas as vitórias do rei sobre os seus inimigos. Quanto à Bíblia, o texto de Merneptah é importante por ser o mais antigo documento que temos a mencionar o nome de Israel entre os inimigos de Faraó, e isto em 1230 a.C. A vantagem dessa menção é que ela indica que o povo de Israel já existia como nação desde pelo menos o 13º século a.C., o que definitivamente desmente a tese da alta crítica que coloca o povo hebreu como fruto de movimentos sociais bem posteriores a esse período. A Pedra Moabita. Em 1868, um missionário alemão encontrou essa pedra perto de Dibon, ao lado oriental do Mar Morto. Nela havia inscrições de um certo Mesha, que era rei de Moabe por volta de 850 a.C. Ora, os antigos moabitas eram meio parentes dos hebreus por parte de Ló, o sobrinho de Abraão. Isso podemos deduzir do texto de Gênesis, capítulo 19, verso 37. Sobre essa antiga estela ou pedra, o rei Mesha se ufanou de ter expulsado os israelitas de suas terras. De fato, em 2 Reis, capítulo 3, temos a história de que o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel depois da morte de Acabe. A Pedra de Mesha, portanto, é um dos mais antigos artefatos que mencionam textualmente pessoas citadas na Bíblia Sagrada. Lá diz que o rei Onri e seu filho Acabe humilharam Moabe por muitos anos, mas depois da morte do rei Acabe, o rei moabita, a saber Mesha, triunfou sobre os israelitas e os fez perecer para sempre. Alguns acadêmicos supõem que, numa parte meio obscura do texto, estaria também uma menção ao rei Davi. O obelisco negro de Salmanasar. Esse antigo obelisco, descoberto em 1846, traz em desenhos e palavras as conquistas de Salmanasar III, rei da Assíria e inimigo declarado de Israel. Datado de 841 a.C., ele traz a única ilustração de um rei israelita, no caso Jeú, prostrando-se diante do conquistador assírio. O reinado de Jeú é descrito em 2 Reis, capítulo 9 a 10. Embora ali não encontremos a menção da sua tributação ao rei da Síria, o estilo parece ser confiável. A inscrição do túnel de Ezequias. 2 garotos descobriram acidentalmente esta antiga pedra contendo uma importante inscrição hebraica quase imperceptível à vista destreinada. Porém, nela está escrita uma celebração dos trabalhadores braçais por haverem completado o túnel de Ezequias, mencionado em 2 Reis, capítulo 20, verso 20, e 2 Crônicas, capítulo 32, verso 30. A inscrição, como já dissemos, data dos dias de Ezequias, em cerca de 701 a.C.
Foi ele quem ordenou a construção do túnel a fim de trazer água em segurança para dentro da cidade, no caso de um eventual cerco inimigo. O prisma de Senaqueribe. Esse artefato conta em detalhes a invasão do reino de Judá por Senaqueribe em 701 a.C. O prisma foi encontrado em Nínive, a antiga capital da Assíria. O rei Senaqueribe é mencionado em 2 Reis, capítulos 18 a 19, e Isaías também profetizou que o Senhor protegeria Jerusalém do ataque deste monarca. Você pode ver isto em Isaías, capítulos 36 e 37. Os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto representam hoje centenas de fragmentos de importantes pergaminhos religiosos encontrados no antigo Israel. Estes documentos datariam de 270 a.C. até 70 d.C., quando a cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos. Muitos desses pergaminhos foram encontrados em 1947 e estavam dentro de vasos de barro dispostos no interior das cavernas de Qumran. Cerca de 1/3 dos manuscritos recuperados, dentre eles esse magnífico rolo que você vê em seu vídeo, trazem porções do Antigo Testamento. Na verdade, todos os livros veterotestamentários foram encontrados em Qumran, menos o livro de Esther. Mais tarde, porém, o livro de Esther aparecerá entre os livros canônicos da Bíblia Sagrada, e a sua aparente ausência na biblioteca daquele sítio arqueológico pode ter sido meramente circunstancial e nada mais. As Cartas de Laquis. Em 1935, uma equipe de arqueólogos encontrou entre as ruínas da antiga cidade de Laquis, em Judá, cerca de 21 pedaços de cerâmica contendo diversas cartas escritas por volta de 588 a.C. As cartas, como você vê em seu vídeo, não estavam escritas em pergaminho ou papiros, mas em cacos de argila. Acontece que, como o papel da época era muito caro e bastante raro, muitas vezes se utilizavam cacos de vasos quebrados a fim de escrever determinados bilhetes, cartas ou até mesmo ensinar às crianças as primeiras letras. No caso específico dessas cartas encontradas em Laquis, elas contêm mensagens de desespero e pedidos de socorro feitos pelos defensores da Judéia para que mais soldados pudessem ser enviados a fim de ajudá-los a defender o território contra os ataques de Nabucodonosor. Aparentemente, a cidade foi conquistada antes das cartas serem enviadas, por isso as encontramos ainda naquele sítio arqueológico, e a ajuda prometida nunca foi executada. O pedido não foi atendido. E aqui é bom extrair uma interessante lição colocada na Bíblia. É que as cartas mostram Judá tentando pedir socorro para o Egito e, pelo que tudo indica, estavam confiando mais no poder dos homens do que em Deus. Isto ajuda a compreender o contexto da profecia de Jeremias, capítulo 34, versos 2 a 7, que diz que Judá seria conquistada, Jerusalém destruída e os exilados seriam levados para a Babilônia. Esses são apenas alguns elementos ilustrativos do precioso tesouro que a arqueologia tem trazido à luz e confirmado a história que encontramos no texto da Bíblia. Veja, não se trata de provar a Bíblia através da arqueologia, não. Não é este o seu papel enquanto ciência histórica ou antropológica. A Bíblia, sim, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e, como tal, demanda uma autoridade acima de qualquer suspeita, pois Deus é o seu autor último. Ademais, a Bíblia contém mensagens espirituais e doutrinas reveladas que escapam à análise investigativa. Contudo, sabemos que o ser humano é, acima de tudo, racional. Então Deus permite que pesquisas o ajudem a contextualizar a sua mensagem e, como dissemos no início desse programa, confirmar a historicidade da sua revelação. Também, como já dissemos, nem tudo foi encontrado. A ação do tempo e outros fatores comuns destruíram para sempre algumas evidências que não podem jamais ser recuperadas. A tese de muitos críticos, portanto, jaz no território do silêncio, ou seja, o fato de não encontrarem uma pedra em Jerusalém que traga o nome de Salomão ou uma pedra em Babilônia que traga o nome de Daniel já é motivo para afirmarem que tais personagens nunca existiram. Mas e quanto ao que já foi escavado?
Algum artefato ou descoberta feita contradiz definitivamente o relato escriturístico? Tem havido casos em que, à primeira vista, os artefatos descobertos negariam, aparentemente, o registro bíblico, mas depois de uma investigação mais aprofundada ou de novas descobertas, todas as pesquisas necessárias mostram que nenhum achado até hoje jamais contrariou o que está relatado aqui na Sagrada Escritura. Isso não significa, é claro, que as dificuldades e enigmas podem ser resolvidos com facilidade. Não, não é isso. O mundo bíblico é distante de nossa cultura e os restos são escassos e dispersos. O quebra-cabeças, por assim dizer, nunca pode ser completo e os arqueólogos terão de se contentar com pedaços, alguns deles realmente pequenos, outros brilhantes, mas todos formando uma parte que nunca será um todo completo, mas uma parte que confirma a historicidade da Bíblia Sagrada. O pouco que se encontrou, portanto, é o suficiente para dizer que este livro é de fato uma revelação de Deus na história dos homens. A Bíblia é Deus falando com sotaque humano. A sua mensagem é real, pois se sustenta numa história igualmente real. O mais importante, porém, é que essa história revela a ação de um Deus que entra em nossa esfera temporal, dialoga com a nossa humanidade e coloca em prática o plano de nos resgatar para o seu reino celestial. Estude, portanto, a Bíblia. Veja o que ela tem a lhe dizer. Aqui existe uma mensagem real de amor e salvação. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E a arqueologia confirma.